Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade. Hoje, então, vou explicar para vocês sobre a função afim. A função afim vocês encontram, então, lá no capítulo 3 do livro didático de matemática. O que é a função afim? A função afim, ela também é conhecida como a equação do primeiro grau. Nós temos a função afim dois termos, um termo com a variável x e outro termo independente, que não tem variável. Então, observe aqui, uma função de reais em reais, que todo número x pertence aos reais, associa o número ax mais b com a e b, é chamada, então, de função afim. Então, lembra que eu falei para vocês, dois termos. Então, nós temos o a com x mais o b. Então, nós podemos representar f de x igual a x mais b ou y a x mais b. Onde nós temos o a e o b é onde, então, nós teremos os valores, ok? Então, veja bem. Como eu falei para vocês, a função afim também é conhecida como a equação do primeiro grau. A gente tem o domínio e o contradomínio da função afim são os reais. Então, lembrando, domínio é o conjunto A, aqueles valores que a gente atribui, né, para x. E o contradomínio, então, é o conjunto B, ok? Na sequência, então, nós temos o A e o B, dos termos, então, que formam a função afim, a gente chama isso de coeficientes da função. O A, então, é o coeficiente angular, ou seja, aquele número que vai estar com x, a gente vai chamar ele de coeficiente angular. E o B, então, é o coeficiente linear, é o ponto de interseção do eixo de y. Então, se nós formos olhar, né, lá no gráfico, tem um ponto que corta, né, o eixo de y. Então, ele, no caso, é o coeficiente linear. É o termo, né, independente. Então, vamos aos exemplos. No exemplo 1, identifica o coeficiente angular e linear de cada função. Então, vamos lá. A primeira função é, na letra A, f de x igual 2x mais 1. Então, aqui eu vou identificar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Simples. O coeficiente angular é aquele que está com a variável x. E aquele outro termo é o coeficiente linear. Então, vocês podem, né, escrever o valor, nesse caso, então, aqui o coeficiente angular é 2, ou simplesmente colocar o A igual a 2. Também, né, pode ser feito dessa forma. Então, o A significa o quê? O coeficiente angular. Observe, é apenas, né, o valor da variável, que nesse caso é 2. Não pode colocar, né, o x, que é a variável ali junto, não, ok? Agora, o coeficiente linear. Coeficiente linear nessa função é o 1, né, o coeficiente linear, ou simplesmente escrever b igual a 1, tá bom? Temos mais exemplos, a continuação dos exemplos aqui. Só que antes aqui eu até coloquei, ó, lembre-se que A é o coeficiente angular, é o que acompanha, então, o x, ou a incógnita, e o B, então, é o coeficiente linear, é o termo, então, independente, ok? Então, na letra B, eu tenho f de x igual a x menos 5. Então, quem que é o coeficiente angular? Nesse caso aqui, mas só tem um x. Se só tem um x, nós temos aqui um valor, e esse valor é 1, ok? Então, o coeficiente angular será igual a 1. E o coeficiente linear? Menos 5. É preciso observar a questão do sinal, tá? Se colocar só 5 aqui no coeficiente linear, que é o B, né? Não, só o 5 está errado, é menos 5. Então, é fácil, mas precisa observar esses detalhezinhos. Na letra C, eu tenho y igual a 2x mais 1,5. Então, o coeficiente angular, 2, né? E o coeficiente linear, 1,5. Na letra D, eu tenho f de x igual menos 2 vezes x dividido para 5 mais 12, né? E o coeficiente angular vai ser o quê? Essa fração, menos 2 dividido por 5. E o linear? 12, ok? Na letra E, a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? O y igual a menos x.
Nós não temos o termo independente nesse caso aqui, né? Então, vamos começar aqui. O coeficiente angular, quando eu não tenho, eu tenho o valor 1, né? Menos 1 é o coeficiente angular. E agora o linear, quando não tem? É 0. Quando não tem nenhum dos termos, nesse caso, será 0, ok? Então, aqui o coeficiente angular, menos 1. E o linear eu não tenho, então será 0, ok? No próximo, f de x igual a 3x mais 3 mais 2x, né? Então, observem aqui que o x agora está o quê? No segundo termo. Então, observem, porque às vezes fica no automático, colocando o primeiro como angular, mas nem sempre. Então, observem que aqui, né, o angular está no segundo termo. Então, o coeficiente angular será quanto aqui? 2, né? E o linear? 3. Pronto? Na sequência, então, nós temos as situações no qual a gente pode ter, né, o A igual a 0 ou B igual a 0. Então, a gente chama isso de casos particulares. Igual está escrito aqui, de acordo com os valores dos coeficientes de uma função afim, pode receber, então, uma nomenclatura, né, especial. É os casos particulares. Então, veja bem, a gente tem 3 situações. Quando o coeficiente B é igual a 0, nós vimos um caso ali, né, nos exemplos anteriores. Então, nessa situação, ela é chamada de função linear, tá? Então, eu tenho uma função afim e eu tenho os casos, né, particular da função afim. E nessa situação aqui, quando eu não tenho B, eu tenho a função, então, linear. Veja os exemplos, então. Eu tenho aqui f de x igual a 2x, então perceba, eu só tenho o primeiro termo, né, que é o coeficiente angular. Aqui, ó, eu tenho só menos 3x, aqui eu tenho meio, né, meio x. Então, nesse caso, eu tenho todos eles, né, somente o coeficiente angular e o b, nesse caso, em todos os três é 0. Então, eu tenho ali uma função, né, linear. Coloquei aqui também para vocês observarem o gráfico, né? Vocês sabem que para a gente ter o gráfico, a gente precisa calcular os pares ordenados e a partir dos pares ordenados, então, marcar no plano cartesiano e aí sim traçar, né, o gráfico. Então, aqui eu só coloquei a tabela para vocês, os pares ordenados. E aí nós temos, então, o gráfico. Quando eu tenho, então, o gráfico da função afim, eu tenho, então, que ele passa sempre na origem. A origem, gente, é quando eu tenho, então, esse par ordenado aqui, ó, 0 e 0. Então, é somente nesse momento que ele vai ter esse ponto justamente ali no meio, né? Que é a origem, tá? Então, é uma característica também da função, então, linear. Ele sempre vai estar passando ali pela origem. Gente, o gráfico, lembrando, é essa reta. Eu pego esses pares ordenados, marco no plano cartesiano, e a partir dos pontos, então, eu ligo, né, fazendo o quê? Uma reta. Quando eu tenho uma função, né, afim, eu sempre terei ali no gráfico uma reta, tá, gente? Não é um zigue-zague, né? Não é uma curva, sempre uma reta. Em qualquer situação, né, de você ter uma função de primeiro grau, você tem, então, uma reta, ok? Na sequência, a gente tem o segundo caso, que é a função identidade, né? No caso em que o coeficiente b de uma função também é igual a 0 e o coeficiente a é igual a 1. Então, quer dizer, quando que eu tenho uma função identidade? Quando eu tenho, então, que o coeficiente angular ele é igual a x, para ser 1, nesse caso, né? Olha lá, f de x igual a x. Hoje a gente pode, em vez de usar f de x, a gente pode usar o y, né? Y igual a x. Então, toda vez que eu tiver essa situação aqui, só tem essa situação, tá, gente? Não tem outros. Para identidade, é só f de x igual a x ou simplesmente y igual a x. Então, eu tenho uma função identidade, porque para ser identidade, né, o coeficiente angular tem que ser o 1. Então, só tem essa situação. Se nós formos, né, pegar essa função aqui e calcular os pares ordenados, a gente pode observar bem, ó, porque eu vou colocar ali os valores para x e, então, no caso, substituindo, não tenho como realizar o cálculo, só estou substituindo. Então, eu vou ter que o x, né, a cada valor de x será igual
ao valor de y, né? Os pares ordenados, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, 0 e 0, né? São iguais. Então, no gráfico, ó, observando o que foi, né, colocado, nós temos também uma reta, né, que passa ali pela origem, né? Pela origem, porque nós temos o par ordenado, né, 0 e 0. Então, o que eu preciso saber? Que a função identidade aí, ela sempre será, então, igual a x, ok? O último caso é o caso da função constante. Nessa situação da função constante, é quando eu tenho o b agora, ele vai ter o valor e eu não vou ter o coeficiente angular. O coeficiente angular nessa situação, ela será igual, no caso, a 0. Então, observem aqui, ó. Eu tenho, então, coloquei aqui 2 exemplos, f de x igual a menos 2. Tá? Percebo que eu tenho somente o coeficiente linear. Lembre-se que o angular é aquele que está com a variável x. Observe que nós não temos, tá? Então, aqui também, ó, g de x igual a 3. Então, quando que eu tenho a função constante? Quando eu não tenho ali na função o coeficiente angular. Ele é igual a 0. Eu só vou ter o coeficiente linear. Então, é isso que vocês precisam, né, observar. Coloquei aqui também, numa representação gráfica de uma função constante, eu usei aqui o g de x igual a 3. Coloquei a tabela, os pares ordenados. Então, observa o que eu quero que vocês vejam aqui no gráfico. Quando eu tenho uma função constante, ela sempre vai ser uma reta assim, ó, paralela ao eixo dy, ok? Por quê? Eu não tenho aonde fazer, né, a troca. Porque quando eu tenho aqui, ó, atribuo o valor menos 1, eu não tenho a variável, né, para substituir e fazer o cálculo. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu tenho uma função constante. Lembra a palavra constante? Sempre a mesma coisa. Então, nessa situação, né, de função constante no gráfico, sempre vai ser, então, uma reta paralela, né, ao eixo dy, ok? E na próxima situação, agora, nós temos função crescente ou decrescente. Então, como que eu vou fazer, né, ou saber analisar se a função é crescente ou decrescente? Gente, tem dois meios para analisar, tá? Como vocês em ensino médio, a gente precisa explicar mais a fundo. Então, nós temos aqui um exemplo para ficar mais fácil. Veja bem, o exemplo 2, dada a função, então, de reais em reais, definida, então, por f de x igual a 3x menos 2, não? A função. Aí, então, construo o gráfico cartesiano e analise se a função é crescente ou decrescente. Então, vamos lá. O primeiro passo, então, se eu tenho que construir o gráfico, eu preciso do quê? Dos pares ordenados, certo? Então, vamos montar aquela tabela. Aqui eu já deixei pronto, porque vocês, né, já estão várias aulas, né, fazendo, então, construindo os pares ordenados. Eu atribuí valores menos 1, 0, 1 e 2. Ah, mas cadê o conjunto A? Alguém pode estar perguntando, né? Cadê o conjunto A? Nós estamos trabalhando com os números reais. Lembra lá no início, né? Função afim, você vai poder usar aqui os valores que você quiser. Eu sempre digo para utilizar, né, um ponto negativo, 0, 1 e 2, são os pontos, né, suficientes para você estar representando aí um gráfico, ok? Então, substituindo aqui, ó, pelo valor menos 1, né, no lugar do x, então 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3, com menos 2, soma e conserva o sinal, a gente tem um menos 5, substituindo o x por 0, 3 vezes 0 é 0, então nós temos menos 2. Substituindo o x por 1, 3 vezes 1 é 3, menos 2 a gente tem 1. Substituindo o x, então, por 2, 3 vezes 2 é 6, menos 2, 4. E juntando, então, formando os pares ordenados, nós temos, então, menos 1, menos 5, 0 e menos 2, 1 e 1, 2 e 4. Agora é só, então, né, construir o plano cartesiano. Mais uma vez, eu já dei uma olhada nos planos cartesianos, né, que vocês entregaram, os gráficos, né? Alguns estão bem certinhos, mas, gente, precisa, né, utilizar a régua, tá? Não dá para fazer os gráficos, né, sem o auxílio da régua, ok?
Então, veja bem, eu construí aqui o plano cartesiano, então vamos representar nosso primeiro par ordenado, menos 1, menos 5. Gente, o primeiro sempre é o x, tá? Cuidado, tem gente às vezes fazendo a troca. O primeiro é menos 1 de x está onde? Está aqui, vai para menos 5, né, lá embaixo. Então, vamos colocar aqui, ó, pontilhado. Pontilhou, faz a bolinha aqui, ó, na união das duas retas. Fez a bolinha. Próximo, então, é 0 menos 2. Quando um deles for 0, nós vamos marcar sobre o eixo. O eixo de quem aqui, ó? O segundo é o y, né? Então, vamos marcar sobre o eixo, ó, menos 2. Pronto, vamos pôr a bolinha aqui. O próximo, 1 e 1, né? Um positivo de x para um positivo de y. Marcou, fez a bolinha. Próximo, 2 e 4, 2 positivo de x para 4 de y. Olha lá, marcou, fez a bolinha. Pronto. Observem, pessoal, que agora nós precisamos, né, traçar o gráfico. Até então, eu fiz o plano cartesiano, representei os pares ordenados, agora que eu vou fazer o gráfico, ok? E o gráfico, então, nós estamos falando o quê? De função afim, né? Uma função é uma equação do primeiro grau, então precisa ser o quê? Uma reta. Então, ligando esses pontos, nós temos aí o gráfico, né, dessa função, ok? Então, na hora que vocês forem, né, fazer os exercícios, se vocês viram, né, que não deu uma reta, alguma coisa, né, está errado. Então, é bem interessante essa parte, porque vocês já vão saber se está errado ou não, né? Se deu a reta, provavelmente, né, se fez os cálculos tudo certinho, tá certo. Mas se você não conseguiu ligar os pontos ali, tem, né, algum cálculo errado ou algum par, né, marcado errado, ok? Agora, então, vamos analisar se a função é crescente ou decrescente. Nós podemos analisar pela tabela, à medida que eu tenho, coloquei os valores para x, conforme eu estou atribuindo os valores para x, os valores de y também estão aumentando, né? Observe, de menos 1, menos 5, depois 0, menos 2, 1 e 1, 2 e 4. Então, à medida que aumenta, né, os valores de x e os valores de y também aumentam, eu tenho também uma função ali, o quê? Crescente. Ah, muito difícil, né, fazer essa análise. Qual é a outra forma? Outra forma, gente, bem simples, é olhar aqui no coeficiente angular. O coeficiente angular é quem está com x. Nesse caso, nós temos o quê? 3, né? Como eu tenho esse coeficiente angular maior que 0, eu tenho, então, ali uma função crescente. Vou colocar aqui, ó. Coeficiente angular igual a 3. Então, é A maior que 0. O A, lembra que é o coeficiente angular. Portanto, então, a função é crescente. Então, quer dizer, então, se aqui é positivo, eu tenho, né, uma função crescente? Sim, se eu tenho valor negativo, a função, então, é o quê? Decrescente, lá no coeficiente angular. Então, é fácil, né, fazer análise só pelo coeficiente, ok, pessoal? Na sequência, eu tenho outro exemplo, exemplo 3. Então, dada a função definida, então, por f de x menos 2x mais 1, construa, né, também um gráfico e analise, então, se a função é crescente ou decrescente. Então, se a função é crescente ou decrescente, se você prestou bem atenção ali no exemplo anterior, se eu tenho, então, um coeficiente angular e aqui, olha, é negativo, então eu tenho o quê? Uma função decrescente. Mas, para isso, aqui o exercício está pedindo também para construir, então, o gráfico, né? E aí, então, já coloquei a tabela, já atribuí os valores, utilizei os mesmos valores, fiz a substituição ali do x, o cálculo, né? Já calculei o y também. O primeiro valor aqui, menos 1, substituindo o x, então, menos 1. Aliás, menos 2 vezes menos 1, faço o jogo de sinal e faço a multiplicação. Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2. Com mais 1, 3, né? Substituindo por 0. Menos 2 vezes 0 é 0, sobrou mais 1. Substituindo por 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Menos 1, né? E aqui, então, substituindo por 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 1,
Subtrai e conserva o sinal do maior, menos 3. Os pares ordenados, então, menos 1 e 3, 0 e 1. 1 e menos 1, 2 e menos 3. Agora, então, vamos ao plano cartesiano. Construindo o plano cartesiano, observem, sempre faça, né, os espaços aqui, ó, sempre iguais, porque daí você não tem problema também na hora, né, de construir e de traçar o seu gráfico. Representando o primeiro par, menos 1 e 3. Menos 1, o primeiro sempre é x, né? Menos 1 vai para 3 positivo de y. Olha lá, traçou, pontilhou, fez a bolinha ali no encontro, né, das retas. Depois 0 e 1. Esse 1 está o quê? No eixo DY, né? Porque aqui nós temos 0. Então, vamos colocar a bolinha em cima do eixo. Aqui, 1 e menos 1. 1 positivo para menos 1 de y. Tracejou, fez a bolinha. Agora, o 2 e menos 3. 2 positivo de x para menos 3 de y. Traçou, pontilhou, fez a bolinha. Pronto. Agora, então, nós vamos traçar o gráfico. Traçar o gráfico, então, colocar aqui uma reta unindo todos esses pontos, né, desses pares que foram, então, representados. E aí, então, traçando, olha lá. Nós temos, então, aí o nosso gráfico, ok? Então, observem aqui, ó, na tabela, né? Por que essa função, então, ela é decrescente? Porque à medida que a gente vai aumentando os valores para x, o y está diminuindo. Olha só, eu atribuí menos 1, tava, né, resultou no valor 3, aí de 0, né, foi para 1, de 1 foi para menos 1, depois de 2 foi para menos 3. Então, se observar isso, né, que à medida que eu for atribuindo, aumentando os valores para x, os valores de y, né, for diminuindo, eu tenho, então, uma função ali decrescente. Ou simplesmente analisando aqui a partir da função. Se eu tenho o coeficiente angular, olha só, ele é o quê? Negativo. Eu tenho qual o valor dele? Menos 2. Se eu tenho coeficiente, né, angular negativo, então eu tenho ali uma função decrescente, ok? Coeficiente angular igual a menos 2, então A, ele é menor, né, que 0, portanto, a função, então, é o quê? Decrescente, ok, pessoal? Então, vocês podem analisar a função crescente e decrescente a partir da função ou, né, a partir de todo o cálculo, né, dos pares ordenados, ok? Na sequência, eu tenho outro exemplo mais simplesinho. Então, considerando a função 3x mais 1, determina os coeficientes angular e linear, se a função é crescente ou decrescente, ok? Então, coeficiente angular, eu tenho quanto? Vamos aos coeficientes. Coeficiente angular, tá com a variável x, é 3, né? Coeficiente linear, nesse caso, é o 1, é o outro termo, ok? Agora, a função é crescente ou decrescente? Observem aqui, ó, o coeficiente, ele é o quê? Positivo, não é? Se ele é positivo, então, no coeficiente angular, eu tenho ali, então, uma função crescente, né? Como o coeficiente angular é maior que 0, então a função é crescente. Simples. Agora, o último exemplo, nós temos um problema, porque os problemas, né, fazem parte ali do estudo e eles são bastante importantes. Vocês já viram alguns? Então, nós temos mais outro aqui, ó. Miguel pegou um táxi que cobra, então, R$ 5,50 pela bandeirada e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Ao percorrer 30 quilômetros, quanto percorreu o motorista, né? Quem são os coeficientes angular e linear? Então, veja bem, primeiro eu vou ter que montar aqui aquela fórmula matemática. A pessoa aqui, o Miguel, né, chamou o táxi, ele vai ter que pagar, então, a bandeirada, mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então, pensa bem, se ele vai pagar, eu posso colocar o quê? Um total, né? R$ 5,50 mais R$ 2,00 vezes a variável x. O x aqui vai ser o quê? O quilômetro, tanto que aqui vai ser o percurso ali, né? O total de quilômetro da viagem. Então, nesse caso aqui, ó, por 30 quilômetros. Então, eu tenho já a função, eu vou, então, substituir o 30 lá no x. Então, o total, 5,50 mais 2 vezes 30. O que eu faço primeiro? Multiplica, né? Multiplicando, então, total igual a 5,50 mais 2 vezes 30, nós vamos ter o quê? 60. Agora sim eu vou somar. Então, o total aqui
vai ficar, então, R$ 65,50, né? Então, o Miguel irá pagar, né, R$ 65,50 ao motorista, ok? Agora, então, quem é o coeficiente angular? Quem são os coeficientes, né? O coeficiente angular, lembre-se, é o que está acompanhando a variável x. Nesse caso, então, nós temos o quê? 2, né? E o coeficiente linear é o outro termo independente. Nesse caso, é a taxa, né, que ele cobra. Então, vai ser o quê? 5,50. Ok, pessoal? Então, estudem, façam as anotações. Tem dúvida, gente? Não deixe de perguntar, ok? Bom estudo a todos.